Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. Não poderia começar de outra maneira aqui, cara. Sérgio, porra, antes de começar, tu pede pro Jean entrar no pegar uns vídeos ali e pediu pra ele procurar UFO de Las Vegas. Isso aí. Tá bombando. E vocês falaram que essa porra é quente, é novo. Acabou de sair essa história aí, Semana cara. passada, né? Quentíssimo, cara. Então, que porra é essa de UFO? É o chupacu. Né? Olha aí. Pra quem tá só ouvindo, cara, é um vídeo preto e branco, parece feito com uma câmera noturna, sei lá que porra que é essa. É a câmera de segurança da casa. Uma câmera de segurança da casa. Diz, né? Diz ele. E aí tem o chupacu. É um bicho que ele assim, você olha pra ele e fala, cara, esse é o chupacu. E é interessante que eles dominam uma tecnologia incrível, mas não usam roupa, parece que... Cara, roupa é a construção da mente social, humana, né, cara? Eles são tão evoluídos que, tipo, pra quê? Foda-se. Por que tem vergonha? Vergonha é uma coisa Lá ninguém antiquada. comeu a maçã ainda. Entendeu? Então, Na realidade são deles. puros. Mas aí, né, isso aqui tem, na verdade, Janzão, fecha aí, dá uma baixada ali, porque tem todo um contexto isso aí. A primeira coisa. Volta ali. Desce aí. Desce. Aí, ó. O contexto é esse aí, ó. Começa com essa filmagem aí. Que os oficiais, né, de polícia e tudo. Isso aí foi um vídeo que viralizou. Que é, na verdade, cara, você olhando. Obviamente, é um bólido, ou seja, um meteoro. Um pedaço de rocha, né? Entrando e queimando na atmosfera da Terra. Mas bonito, hein, cara? Bonito, não. Ele a gente chama de bólido quando ele é muito brilhante, assim, né? Tem o meteoro, que é aquele flashzinho. E quando é um negócio brilhante, que ele percorre uma boa trajetória e tal. Pra isso ele precisa ser bem maior, né? Bem maior. Uma rocha bem maior e tudo. E ela percorre e depois ela desaparece. Existem outras filmagens que foram feitas desse aí, que dá pra ver direitinho ela desaparecendo. Muito bem. Então teve esse primeiro vídeo aí, que é do bólido. Aí logo Parece um Hadouken de Deus. Sim, parece. Eu ia falar isso, João. Parece um Hadouken é um bólido, cara. Pareceu um Hadouken, é um bólido, isso mesmo. E aí logo depois veio aquele vídeo lá do ET. Que aquele vídeo do ET, também ele não tá sozinho. Aqui é porque tem o áudio, né? E o áudio, o que é? Se você colocar o áudio pra ouvir aí, você procura em qualquer lugar, UFO Las Vegas, cara, vai aparecer um bichão esquisito lá, meio agachado, levanta e tal. E tem um áudio que rola junto, que é o áudio da pessoa ligando pro serviço 911 de emergência. Aí, e ele tá falando ali, ó. Ó, tem um bicho, tá vendo? Ele fala 10 foot. 10 foot é o quê? 2 metros, né? Mais ou menos de tamanho, tal, 2,5 metros, coisa assim. E ele fala que ele acha que são duas pessoas, né? Eu acho que são duas pessoas que estão aqui e tal, não sei o que. Ó, tá vendo? Ó, tem um de 8 feet, tá vendo? Ele vai falando tudo ali. Ele vai mudando, assim, o relato, né? Ele vai mudando o relato. Então tem. É o bólido primeiro, e depois saiu esse vídeo, que dizem que é a câmera de segurança da casa dessa pessoa que tá falando nesse áudio aí. O Twitter hoje, ele faz aquele fact-check. Não sei se já viu, né? O Twitter fez o fact-check disso, e ele falou, cara, isso aqui não existe. O áudio existe. Tanto que ele dá até um vídeo no YouTube onde você vai e ouve o áudio, que era uma pessoa que tava tendo a casa invadida mesmo e tal. E aí tem esse bichão aí esquisito, entendeu? Esse chupacu... Cara... esse chupacu, ele tá muito artificial, assim. Muito, não tá? É cinematográfico demais, cara. Foi quando eu bati o olho nesse vídeo, eu falei, mano, é muito cinematográfico. E uma coisa interessante de falar desse vídeo é que quando o cara ligou pro 911, ele deu a descrição do bicho. E falou, é um bicho que tem 2,5 metros a 3 metros, olhos muito grandes e brilhantes, né? E esse bicho tem olho pequenininho, né? Se for ver. Então, nem bate com a descrição que o cara fez na chamada. Né? Então, foi alguém no... Eu vi pela primeira vez no TikTok. Né? Foi alguém que pegou o hype do assunto, tipo, meteu esse vídeo que deve ter achado em algum lugar, casou com o áudio e viralizou. E agora as pessoas estão viralizou, cara. Isso aí viralizou de uma maneira... de novo, de acreditar nesse vídeo. Muita gente acreditando, cara. Aí o pessoal veio falar comigo, eu falei, cara, eu sou da geração, cara, que viu no Fantástico, galera. Eu vi no Fantástico a autópsia de um ET, cara. Entendeu? Não é que eu vi na internet, na Deep Web, não. Passou no Fantástico, eu horário nobre, domingo. Você viu também, né? Um cagaço. Os caras abrindo o ET no Fantástico. Que era tudo uma palhaçada. Você acha que eu vou acreditar nesse bichão esquisito aí, cara? Não, assim, parece... Vamos lá.
Se isso for... Vamos pirar que esse vídeo é real. Bora? Vamos. Vamos lá. E tem esse bichão aí. Cara, a primeira coisa que eu penso é... Porra... Do jeito que... Olhando aqui assim, aquilo ali, parece que é um bicho assim... Não parece ser uma inteligência muito sinistra, né? Capaz de viajar pelo cosmos e parar aqui na Terra por alguma razão. Parece um bicho assim, sei lá. Estimação dele. Parece um operário, um escravo. Um escravo, ou sei, alguma coisa nesse sentido, que tá aqui por alguma razão, tá ligado? Porra, é o quê? Os caras vieram aqui e droparam ele? Tipo, meu irmão, você é muito chato. Pô, mas droparam em Las Vegas, cara. Tá bom também, né? Prisioneiro. Foi lá cheirar um pó, né? Ele cometeu algum crime no planeta Foi chupar Zion. o cu. Um bom lugar, tô brincando. E ele tem um Mas- rabinho, né? Olha lá. Que bonitinho. Não, e aí tem algumas coisas. Vamos pirar igual o Igor disse, né? Tem algumas coisas pra gente analisar. A gente tava até falando, né? Por exemplo, a calma do cara falando no serviço. Se você ouvir o áudio, o cara não tá desesperado. Ele tá falando assim, Exato. ó, tem alguém aqui... Cara, se você vê... Imagina que você tá na sua casa, você vê um bicho desse na câmera de segurança, cara. Tem uma coisa, americano anda tudo armado. Primeira coisa, esse bicho aí já ia tomar ali um tiro de 12 no meio da fuça. E você ia ligar pra polícia e falar, ó, passa aqui que eu abati um negócio, só recolhe, entendeu? Será que ele tava se abaixando ali pra cagar? Olha lá. Sei lá, Aí cara. se incomodou com a luz. Se incomodou. Não tem privacidade nem aqui nesse planeta maldito. E outra coisa, cara, a tranquilidade do cara falando. Se você vê um negócio desse no quintal da sua casa, cara. Não, no meu vídeo eu abordei esse tema lá, né? E eu levantei essa mesma questão. Tipo, mano, imagina, você tá no teu quintal e tem um ser de 3 metros, sabe? A poucos metros de você. Eu não ia nem conseguir pegar o celular. Eu ia sair correndo de casa, bem longe, numa distância segura, que eu ligaria pro 911 e falava alguma coisa. Porque tem um bicho de 3 metros com olhos brilhantes no meu quintal. Cara, eu não ia, sabe, ter... Se eu pegasse uma arma, eu não ia ter coordenação pra tirar. Eu ia tirar na parede, cara, porque ia ficar apavorado. Um bicho parece um capeta no meu quintal, cara. Não, aí o cara liga, não, manda uma viatura aqui, que tem um ser de 3 metros. Falando no na meu maior quintal. calma. Então é complicado. Então mas tá viralizando, viu? Ou os americanos não se impressionam mais com nada. Chegou um momento que, cansei, já vi tanta coisa. Transformers no cinema, não me impressiono mais com nada. Estamos perto da área 51, né? Pô. Vieram visitar os parentes. É uma das coisas que fala ali, né? Porque Las Vegas realmente é perto da área 51, né? Ali em Nevada, nos Estados Unidos, e aí... Então junta tudo, né? É assim que nasce uma conspiração, viu, galera? Sim. Cara, aquele bólido que tava que é do primeiro vídeo lá, provavelmente foi aquilo que motivou esse segundo vídeo aí do bichinho ali. Cara, você bate o olho nessa porra, você sabe que é um bólido, por quê? Cara, por vários fatores. Primeiro que ele tá... Quando o que entra na atmosfera da Terra ou é rocha ou é lixo espacial. Ou é ET? Ou é ET. Isso aí, é verdade. Não podemos negar. Quando é lixo espacial entrando pela atmosfera, cara, normalmente ele se despedaça em vários pedacinhos, tá? Então é uma das características. E ele é muito mais lento, a velocidade dele entrando é muito mais lenta. O bólio ali tem várias coisas que dá essa certeza pra gente. Primeiro é a cor, meio esverdeada. Quando essas rochas entram na atmosfera por causa do contato ali com o oxigênio, com os elementos químicos, o brilho é realmente meio esverdeado. A velocidade e a maneira como ele vai cruzando e antes dele apagar, ele dá uma explodida, que é normalmente o que acontece também. Que nem o Chelyabinsk, né? Que ele foi riscando no céu que caiu na Rússia em 2013, né? 2013. Que foi um bólido que chegou perto de cair, ele deu uma explosão que clareou como se fosse de dia. Era à noite, né, que ele caiu. Não, ele caiu até de dia esse aí. Foi Mas de mesmo dia? assim ele brilhou Foi uma no luz céu. imensa, né, o Chelyabinsk. E chegou a cair uns pedaços dele no chão, Caiu. porque geralmente eles se fragmentam, né, eles se esfarelam no ar. Só que nesse caso caiu uns pedacinhos ainda, né, que pegaram, levaram para museu. Acho que tem um pedaço dele até aqui no Brasil. Tem, o pessoal tem aí. Esse aí deve ter sobrado um pedaço dele. Pelo tamanho e tudo, e como ali é região, não é mar, já é uma coisa boa, né? Deve ter caído no deserto ali, Nevada, que nós estamos falando. Então, muito provavelmente, daqui uns dias deve aparecer algum pedaço dele por aí. E aí a gente vai poder comprovar. Aí imagina. Mas, porra, assim, o que foge isso daí e coloca essa pulga atrás da orelha dos caras das redes sociais, basicamente, né? Os caras do Twitter que entra nessa.
é que é raro a gente ver uma porra dessa, né? Se fosse toda hora, a gente não... Cara, atualmente não tá mais tão raro, entendeu? Porque o que acontece? A gente tem muitas câmeras hoje que ficam monitorando. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo tem a Bramon, que é um serviço, é o Brasília Meteor Observation Network. Você pode comprar uma câmera e colocar aqui na casa aqui do Flow, entendeu? E ela fica monitorando o céu e ela já vai carregando tudo direto pro computador. Então, assim, semana passada mesmo teve um bólido bem bonito no Rio Grande do Sul, que foi filmado por várias câmeras, entendeu? É assim, é raro aqui da a gente não ver... pirou que é ET. Aqui ninguém pirou que era ET. Todo mundo sabia. Então, sempre tem alguém que pensa ou ET ou anjo. Porque a gente tá falando aqui do bólido, tá dando informação, tudo, mas a maioria das pessoas não faz ideia do que é um bólido. Né? Conhece estrela cadente, cometa, mas quando vê uma luz verde, forte, que brilha do nada, ela vai pensar um monte de coisa. Né? Ela não tem essa informação, esse background pra fazer o discernimento do que tá vendo, né? Então começa a imaginar. A mente do ser humano é foda, né, cara? Caralho, a primeira coisa que a gente usa pra preencher é um anjo. É um anjo. É um ET. É um bagulho muito doido que tá vindo aí. É porque a pessoa quer acreditar nessas coisas. Então, seria uma evidência. Olha lá, viu? Falei pra você que existia? Olha lá, é um anjo. Entendeu? Então, quando vê uma coisa que ela não consegue explicar de imediato, vem a cultura que ela tem, as coisas que ela consome e vai preenchendo essa lacuna. Que pira, né? Pô, mas assim, bem bonita aquela parada ali, cara. Bonito mesmo. É legal demais. Esse que você falou que você tava falando aí que rolou aqui no Brasil, também era grandão assim? Era grande, mas aí as câmeras, porque aquele ali foi filmado do solo com uma câmera, tipo de celular, aí você vê a cor. Essas câmeras são câmeras de vigilância adaptadas que a gente mira pro céu hoje, então ele não aparece colorido, aí ele aparece preto e branco. Mas tem vários, cara, é muito bólido que risca o céu aí, esse era do Rio Grande do Sul, era bem bonito. Tinha uma estimativa, né, Sacane, de quantas toneladas por ano cai de material que vem do espaço? Rocha, é muita coisa. É muita, eu não lembro o que vai número caindo exato. fragmentado, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pedalinho ali, mas se você fosse fazer acumular tudo e pesar, é toneladas, todo ano cai. E todos o que compõe essas rochas aí é só coisa que a gente já conhece também. Só coisa que a gente conhece. Boa parte delas são carbonáceos que a gente fala, que é rocha carbonática que tem aqui na Terra, entendeu? Alguns deles são bem porosos, então eles destroem muito. É uma rocha pume que a gente conhece, né, o pessoal conhece. Então na hora que ela tá queimando ali, ela acaba... A maior parte destrói inteiro, não sobra nada. De vez em quando sobra um pedacinho ou outro, que aí o pessoal vai atrás, que é muito importante pra gente, né? Que são os meteoritos daí. Que até serve pra contar a história do Sistema Solar no início, né? São praticamente fósseis de uma época que o Sistema Solar estava se formando ainda, né? Porque são rochas que estão no espaço que não tiveram interferência, que tiveram aqui na Terra como... vários processos que aconteceram na Terra, que foram modificando o material elementar que formou o planeta. E essas rochas não, elas estão no espaço vagando, então elas meio que preservam a condição inicial dela. Então são como se fossem relíquias do início do Sistema Solar. São rochas primitivas, elas não sofreram alteração. Quando você pega um meteorito, você faz muito estudo nele, calcula idade, é legal pra caramba, é muito bom. E esses meteoritos, eles, inclusive, a formação deles, ela não se dá de um jeito especial por estar... A formação, eu tô falando assim, vamos lá, as ligações químicas, ou sei lá, a maneira como ele é formado não é diferente do que a gente tá do que existe na Terra. Na verdade, ele dá as pistas pra gente de como a Terra se formou lá 4 bilhões de anos atrás. Eles são os bloquinhos fundamentais. Então é estudando eles que a gente vai ter, igual de Schwarz, essa ideia de como tudo formou. Começou. Quando ele cai aqui na Terra, ele normalmente ele fica com uma camada preta, que a gente chama crosta de fricção, porque ele vem queimando, cria uma crosta nele. Tanto que muita gente pega uma pedra preta e manda foto pra mim. Isso aqui será que é um meteorito e tal? Isso é um carvão. Olhando não dá pra gente saber. Não dá. Tem que analisar e tudo. Mas a formação dele foi há 4 bilhões de anos atrás e ele ele conta a história de como a Terra se formou. Foi juntando vários pedacinhos e montando a Terra. 4 bilhões de anos atrás? Isso aí. Como é que chegou nesse número? Boa pergunta. Por conta da famosa datação, cara. A datação lá que dá uma maior treta hoje, né? Mas a gente pega essas rochas, leva pro laboratório. O laboratório, eles têm espectrômetros de massa. O mais antigo que a gente achou tem 4 bilhões de anos, é isso? 4,5. Isso aí. Entendi. É isso aí. Caralho. Bom,
Mas é legal pra caramba. Mas a Terra não tem... 6 mil anos, né? Diz uma galera que sim. Diz mas aí, não tem. né? Diz ali. O seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores. Lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida e você está investindo nessa riqueza de forma notável. Aí fica pra você entender tudo isso. Existe uma música que conta tudo isso. Fear of the Dark. Fear of Dark, pode crer. Tudo que ele fala ali, você pode... Ele fala, né, nos versos lá, se você ler as estrofes, quem nunca pensou, né, que você tava sozinho em casa e pensou que tinha alguma coisa? Quem nunca ouviu um barulho pensando que era... Porque isso, cara, é a mente do ser humano. A nossa mente, ela é carregada de referências, informações, que às vezes você vê uma sombra, você fala, caramba, cara, que sombra que aquilo é um bicho, entendeu? Não é nada, Quem cara. nunca esteve em casa sozinho, absolutamente sozinho, tá aqui no computador, daí ouve um barulho na porta, e aí você... É você, Satanás? Aí você ouve uma voz. Eu não. É um gato. Pô, você que tem bicho em casa, então deve ouvir. Cara, uma das coisas mais todo mundo, preste atenção aí, se você ficar acordado de madrugada, você ficar quietinho, você vai começar a ouvir os estalos na sua casa. É. O que é isso? Cara, ficou mais frio? A geladeira começa a se, né? O material da geladeira começa a instalar. Expandir. Outra coisa começa a instalar. É simples. Então me explica assim, o seguinte fato. Fato, porque assim, ninguém me contou não. Aconteceu comigo você? e eu não tava maluco. No dia seguinte eu fui conferir e tinha dado merda mesmo. Vamos lá. Estava eu... Já manjo essa história. Eu tava deitado, era uma sexta-feira. Eu dava aula. Não, era quinta-feira de noite. E eu dava aula. O único dia que eu não dava aula era sexta-feira. Eu dava aula de segunda a quinta e depois sábado. E domingo também não dava. Eu tinha chegado do trabalho. Tava todo mundo dormindo. Nessa época já tinha a Luísa. Era um bebezinho. Carol e a Mariana, todos dormindo. E eu tinha um projetorzinho, eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal. Não, mas aí tá pronto, né, cara? Aí. Você já falou o que aconteceu. Mas tudo bem, vai lá, continua. Estava assistindo A Invocação do Mal. Aí, eu tava deitado pro projetor funcionar na moral, tava a luz apagada, a cortina fechada, mas a luz da varanda tava acesa. Certo. E aí eu tô assistindo o filme lá, né? Aí tem uma hora que a Lorraine, ela cai no porão. E ela tá ali desesperada, não sei o quê. E meio que o monstro do filme é uma bruxa. Que ela fez um pacto com o diabo, caralho, não sei o quê. E depois ela se mata enforcada numa árvore característica. Que inclusive tá no pôster do filme. Aí a Lorraine tá boladona, assim, procurando, não sei o quê. Aí só cai, assim, pum, como se fosse a moça enforcada, tá ligado? Ela tá olhando, aí ela consegue ver, sei lá, do joelho pra baixo. Cai que assim, uma pessoa enforcada. Aí, nesse exato momento, a lâmpada da varanda explodiu. Nesse momento, eu nunca tinha visto aquilo. A lâmpada eu nunca vi de novo, inclusive, depois disso. A lâmpada, explodiu. A minha reação. Eu pausei o filme. Pausou só? Não, eu pausei, acendi todas as luzes da casa. Bebi uma água, fui lá ver qual que era da lâmpada, a lâmpada tinha explodido. E eu, caralho. Tô com cagaço. Aí botei um vídeo da galinha pintadinha pra poder dar uma baixada e levantar a vibe. Pra poder tirar Não aquilo era da 3 cabeça. da madrugada, não, né? Cara, eu não sei, mas era de madrugada. Que dizem que é o horário do capeta. É o horário do capeta. Mas aí eu botei... Sério mesmo, juro. Botei uma música da galinha pintadinha pra dar uma levantada. Tomei uma água, não sei o quê. Depois que eu tava me sentindo mais tranquilo, daí eu continuei vendo o filme e não aconteceu mais nada. Mas é fato que aquela porra daquela lâmpada que eu nunca tinha visto antes, nunca vi depois, explodiu do nada. Com eu vendo Invocação do Mal, cara. E bem na hora que a moça... Bem na hora que o cão miúdo aparece. Que timing, hein? Que aparece Sete Pele, bem na hora. Cara, tem umas coisas que assim, que... Tu vai falar que é coincidência. Coincidência total. Cara, o universo convergiu. Que nem o surgimento da vida é coincidência. Não, seja. O universo convergiu pra esse momento no teu quarto pra estourar a lâmpada. Olha isso. Cara, mas tem umas coisas, cara, que não dá pra explicar, assim. Pelo menos de maneira fácil. E eu tô zoando vocês, eu não espero uma explicação séria disso que eu acabei de falar, tá ligado? Eu quero acreditar
tudo indica que foi foi uma apenas uma coincidência. coincidência mesmo. Mas então, sempre fica aquela pulga, né? Atrás. A probabilidade Pode ter sido sempre é essa. caminhudo. Então, tinha um amigo que ele, quando ele era criança, ele tinha um amigo imaginário. Ah. Né? Tinha um amigo imaginário que ficava conversando com ele, interagindo. Eu e tenho um tal. cagaço desse papo de amigo imaginário, Então, irmão. aí- Isso é do mal. Depois que ele cresceu, ficou com 5 anos, sei lá, ele parou de ver esse amigo imaginário. Aí passou os anos. Aliás, um abraço aí, Thiago. Aí passou-se os anos. Aí depois de mais velha, a avó dele pegou lá um álbum de foto antigo e tal. E aí ela tava passando as fotos mostrando pra ele. E ele parou numa foto assim e falou: Nossa, quem é esse cara aqui? Aí a avó dele falou: Ah, esse aqui é teu bisavô. Aí ele começou a chorar. Porque ele falou: Mano, é esse cara que eu via quando era criança, que interagia comigo. Esse meu amigo, quando ele tava contando isso pra mim, eu olhei pra cara dele e tava com o olho cheio de lágrima. Aí eu fiquei tipo, caraca. Aí eu não sei, cara, tipo... Como é que eu explico uma coisa dessa, né? Eu não sei. Aí o espiritismo tem explicação pra isso, né? É, tem. É. Eu... Ele Mas teria- como é que o Serjão Que ele teria uma certa mediunidade, né? O Sim. cara. e o ele- Gordão Foguete, É. o que diria? Não, o Gordão Foguete o cara tava viajando. É uma dilatação do espaço-tempo. O Gordão Foguete falou, ia falar, cara, você tá viajando. Imagina, porra, pois é, esses espíritos, esses bagulho aí, eles dão molinho, mané. Porque, porra, é só aparecer pro Gordão Foguete. Pronto. Ninguém quer aparecer pra mim, tá vendo só? Cara? E caramba, mano, o cara não tem descanso depois que morre. Tipo, de ficar perambulando pela casa que ele viveu o todo sempre. Não, ele não tava perambulando, ele tava ali com o neto, o bisneto É, dele. isso é, que ele não chegou a conhecer, é verdade. Tava ali. Verdade. Tá Pô, aí, meu tá bisneto, vendo só? caralho, e o tempo passa diferente, irmão. Lembra da cápsula lá? Cápsula alienígena. É verdade, é verdade. Igual gostou da cápsula. Ai, mas... Não, eu queria que ela fosse o contrário. Entendi. Então, falam que a esquizofrenia, quando a pessoa é criança, é mais frequente. Aí depois as pessoas acabam parando de ter as crises de esquizofrenia, né? Quando a criança é mais comum. Então, tem pessoas que têm esses amigos imaginários e é já ou um indício, ou um sintoma de uma futura esquizofrenia ou uma esquizofrenia que vai sumir, né? Então, eu penso nisso, nessa explicação científica. Até pra abdução, né? Tem muita abdução e a explicação é esquizofrenia ou alucinação. O cara tá... Por exemplo, aqui no Brasil, a cultura UFO ainda não é tão grande assim que nem é no México. No México, a galera acredita muito em alienígena. Então, tem gente que tem paralisia do sono. Você tá lá, aí você Que deve ser assustador também. Eu, tive tenho várias- eu tenho um cagaço de um dia ter essa porra. Você nunca... Cara, é horrível. Eu tive umas 2, 3 vezes. Ah, é? Porra. E... Como é que é? Descreve aí. Então, você tá na cama. E aí você acorda, mas você não consegue se mexer. Você tá com o corpo paralisado. Mas acorda hardcore mesmo? Acorda... Então, é como se fosse um meio termo entre estar acordado e estar sonhando. Então você tem ainda uma coisa meio lúdica na sala, no local que você tá. Você tá vendo o ambiente que você sabe que é teu quarto. Você tá de olho aberto. Isso. Só que ainda tem alguma coisa lúdica. Às vezes alguma alucinação que você tem. E Então, é sempre um bagulho bad vibes, no teu caso, por exemplo? as que eu tive foi tudo bad vibes, cara, mas por conta das crenças que eu tinha. Como eu tinha uma crença religiosa, então eu via fantasma. Aí tem uma vez que eu tava lá, Nossa acordei, fiquei paralisado Foda-se na o que é cama. real ou não. O Claro. importante é o que tá a aqui. cabe- Mas isso é verdade. É. O que importa é o que tá dentro da sua cabeça. Isso aí é mesmo. Então, eu tava lá, acordei, olhei pra porta, tinha tipo um hobbit, um anão, um ser humano de estatura pequena. Um sete pele. É, um sete pele. E eu queria gritar, cara, porque, cara, como é que esse negócio entrou no meu quarto? Aí ele veio andando devagarinho na minha direção. Que isso, velho? É, quando ele tocou a minha mão, eu deitado na cama, ele tocou a minha mão, aí eu gritei. E do que eu gritei, ele sumiu, meu irmão acordou, caramba, o que aconteceu? Aí eu tive uma paralisia do sono. No México, acontece coisa semelhante, só que as pessoas, de vez em ver um anão, um fantasma, qualquer coisa, eles veem, tipo, um OVNI parando na janela, jogando uma luz nele, sabe? Por causa que tem muito a ver com o seu subconsciente, as coisas que você consome. Entendeu? Então, muitos casos de abdução são explicados por episódios de esquizofrenia, de alucinação. Minha mãe, quando era menorzão, minha mãe contava a história de um... que... Eu não lembro exatamente se acontecia com ela ou se aconteceu com ela, mas ela me alertava pra assim, se eu podia acontecer de eu estar dormindo e acordar, não conseguir me mexer e ter um homem de chapéu. O homem de chapéu meio que me apertando, tá ligado? No peito, né? Apertando, fazendo pressão em cima de mim. E eu tinha uma chance de... Era uma lenda. Mas assim, se eu conseguisse arrancar, tirar o chapéu dele,
no outro dia eu receberia um prêmio, ficaria rico, alguma parada assim, tá ligado? Que doideira. Olha só. Deve ter sido alguma coisa que foi passada na Exato, família dela, claro. assim, o caralho, lá do interior do Rio e tal. E é interessante você falar Na isso verdade, porque ela veio da Paraíba. tem muito relato de homem de chapéu. Sabe, de cara no quarto, de chapéu, e a pessoa não consegue se mover. Que doido. Men in Black. Men in Black, né? A Querendo síndrome apagar dos tua homens de mente. preto, que a gente fala. Por isso que eu falo, mano, a mente humana é muito poderosa, cara. Então tem gente que se confunde, acha que viu uma coisa e não viu. A abdução tem umas histórias muito... Tem essa parte, mas tem umas histórias muito tristes em abdução, cara. Na meados da década de... Começo da década de 90 ali, era a hipnose regressiva. Ela virou meio uma moda dentro da ufologia. Porque falava o seguinte, cara, se você viu alguma coisa e eu te levar pra fazer uma hipnose, tá tranquilo, cara, que você vai lembrar de tudo, tá beleza, então tá aqui, ó. Então ela começou a ganhar até uma certa credibilidade, não sei o quê. Eu cheguei a levar algumas pessoas pra fazer, entendeu? E o resultado é triste pra caramba, cara. Caramba. Porque, na verdade, a abdução, na verdade, cara, eram abusos. Abusos sexuais. Aí a E de pessoa pai criava e uma- tudo mais. Criava não, cara. Às vezes o pai falava. Isso foi revelado durante a hipnose. O pai falou assim, ó, quem veio aqui te pegar foi o ET. Então você vai falar que sempre foi o ET Caramba. que entrou no seu quarto e tal. Mas, na verdade, era o pai. Porque na hipnose a pessoa ficava assim, não, pai, pai, não sei o que, entendeu? Então, e depois... lendo vários relatos pelo mundo de abdução e desses lances que foram feitos com hipnose, muitos casos de abuso são descobertos através da pessoa quando ela fala que ela foi abduzida, sabia? Existem características meio... Se você estudar vários, tem meio que um padrão de relato ali que o pessoal já identifica e fala, cara, essa pessoa aqui na verdade sofreu algum abuso quando era criança e foi colocada na cabeça dela para ela, tipo que sua mãe falava, ó, vinha um homem de preto, tal, não sei o que, de chapéu, falava, ó, quem teve aqui foi o ET e tal. E a pessoa ficava falando, repetindo, não, eu fui, o ET entrou, o ET me pegou, o ET não sei... E não era nada disso, cara. Meu Deus. É uns negócios é complicado pra caramba. Até entra aquela coisa que a gente tava falando, né? Que, tipo, tem muita coisa de relações sexuais com alienígenas. Sim, muita coisa de relação sexual com alienígena vem disso aí também, entendeu? Ou da pessoa que foi, ou ela recebeu um trauma tão grande que o cérebro dela dá um jeito de esconder aquilo, ou ela inventa uma história pra ela mesma pra tentar Se proteger, encobrir aquilo, e ela sai propagando aquilo, falando que não, tive relação foi com alienígena, foi um ET que eu vi não sei aonde, que eu vi no mar, tal, entendeu? Mas meio que pra fazer esse negócio. E aí quando faz essa hipnose, até hoje o pessoal faz hipnose em supostos abduzidos. E, cara, boa parte do resultado são abusos, cara. É complicado pra caramba. É um negócio pesado pra caramba. Triste. Tanto que eu parei, entendeu? Fiz o eu falei, cara, não, tô fora disso aí, cara. Eu sempre tive dúvidas sobre esse negócio de regressão hipnótica. Então, realmente, ele vai rebobinando na tua cabeça. Sim. Volta. O pessoal faz até hoje. O pessoal que estuda aí, os ufólogos aí famosos e tal, fazem até hoje isso, é. É um negócio Que complicado doideira, pra caramba. cara. Rebobinar a mente. Lembrar de coisas que você nem... Porque, tu faz na verdade- um trabalho pra esconder isso aí tudo, Sim. né? Na verdade, você não tá rebobinando a mente, né? O cara ele tá conseguindo acessar coisas que você encobre, né? Ou que você, na verdade, ele não tá rebobinando nada, ele só simplesmente faz lá as técnicas pra acessar coisas que estão no subconsciente da pessoa, entendeu? Caramba. E ela mano. começa a liberar aquilo, entendeu? Você lembra daquele caso do fogo no céu? Charles Watson, tá? E- Ele teve aqui no Brasil, né? Há pouco tempo, sabia? Ah, é? Ele teve lá no Zé Graça, cara. Foi engraçado pra caramba. Olha só. É um cara que... Década de 70? Me conta isso aí, eu tô por fora disso aí. É um cara que foi supostamente abduzido na década de 70. Ele tava com alguns amigos, lenhadores, né? Isso aí. E aí veio uma nave, jogou uma luz nele, pegou ele, abduziu ele, e os amigos dele viram, saíram embora, lotado de carro, foi embora com medo. E aí esse cara ficou 5 dias sumido. Esse cara que foi abduzido. Aí depois ele reapareceu no mesmo local e... Pelado, tudo. Pelado. E, tipo, primeiramente a polícia achou que os amigos dele tinham matado ele, né? Acusaram eles de, tipo, vocês sumiram com o cara, não sei o quê. Aí o cara reapareceu, falou essa história toda que tinha... tava numa nave, tinha outras pessoas dentro da nave e não sei o quê. E aí passaram ele no detector de mentiras, né? Passaram no detector de mentira ao vivo na Ao televisão vivo, americana. Exatamente. E ele caiu, não sustentou. Ele não sustentou? Não sustentou. Na verdade, ele é uma grande... Ele já é conhecido. Ele é uma grande fraude dentro da ufologia.
Ele bolou tudo isso mesmo, ele fez, foi um negócio meio planejado. E esses 5 dias ele foi pra uma cidade do lado, entendeu? Ele ficou escondido numa... Ele tinha lá, os caras viram a cabana que ele tinha. Ele pegou uma cabana numa outra cidade, ficou 5 dias lá e combinou com os amigos dele, dos amigos falarem, nós vimos, tal, não sei o quê. E 5 dias depois esse cara voltou. Esse é um caso de um cara que, sim, ele ganhou muito, tanto que ele dá palestra no mundo inteiro sobre isso, cara. E não tinha um lance também que parece que... Pô, todo mundo sabe que é caô e mesmo assim contrata o cara. Não, é que assim, as pessoas que falam caô, na verdade, estão querendo encobrir. Mas entendeu? Não, esse negócio de caô é as pessoas querendo encobrir, o cara tá falando a verdade, estão querendo desmoralizar ele. Mas, se eu não me engano, tinha um lance também que ele ia perder um dinheiro com a empresa, e se ele ficasse sumido, não tinha uma coisa assim? Sim. Ele tinha... Cara, esse aí, ele era cheio de problema, esse cara. E acabou que ele inventou essa história toda. Ele foi num programa de TV americano, esqueci qual que foi agora. Passaram ele no Detector de mentira. Detector de mentira e ao vivo ele foi desmentido. Ao vivo na televisão. Aí o pessoal também fala, mas detector de mentira também, né? Pode ser que... Tá nervoso. Tá nervoso, mas ele não passou. Acho que teve mais de uma vez que ele foi no detector, né? Tem uma vez que, sem estar na frente das câmeras, que acho que ele... Que funcionou, né? Aí depois... Aí TV, ao vivo não deu certo. Não rolou. Mas ele é engraçado. Ele teve no Brasil, ele foi lá no Zé Graça. Legal pra caramba, eu não sabia. Ele foi no Zé Graça lá. Caralho, o Sérgio se diverte com no essa Paranormal Podcast. Paranormal Experience. Exatamente. Eu vi esse evento, mas não sabia que ele ia vir. Ele veio. Ele viaja o mundo inteiro contando essa história da dele. abdução. Ele fez a história, cara. Tem um filme, cara. Que passava na sessão das 10, né? Fire in the Sky. Isso. Fogo no céu. Nossa, eu tinha um cagaço esse filme, cara. Que é um filme de terror. É porque é mais um filme de terror. Ele acordando dentro da nave, com aquele pano na cara. É horrível, cara. Aí tinha outras pessoas, tudo... né? Que nem no Matrix, tá todo mundo dentro do negócio. Então era basicamente aquilo. E, nossa... E você vê que a história que ele criou, ela é muito caricata mesmo de um... se você pegar todas as histórias, é meio a história que ele criou. Então é muito caricata dele. Ele criou... não, porque eu fui na nave, me deitaram, tinha um pano, na hora que eu abri o olho tinha uns seres do meu... Então... Ele conta uma história, cara, que você... Sabe igual o bicho que a gente viu aqui? Você fala, cara, isso aí... Você ouve a história do cara, você fala, cara, tá então, muito... Mas é aí que eu volto a dizer, isso é uma coisa que tá no subconsciente das pessoas, cara. Sabe? A gente consome tanto isso no dia a dia, na cultura pop, não sei o quê... que fica enraizado. Então, quando a gente né, o cara vai inventar um fake news que nem esse cara, o Chupacu, o cara já vai buscando essa bagagem. Claro. Né? E fica tudo meio parecido as coisas. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação. E você está trilhando este caminho com maestria. Conta essa história pro Igor, que é legal pra caramba. Não, agora eu posso contar, porque passou um ano, já saiu... Eu fui lá no Palmeiras, encontrei com a Bel, com a comissão, e falei, veja bem, o futuro do futebol, se vocês querem realmente ganhar tudo e estar na frente de todo mundo, não é mais na biomecânica. A biomecânica do corpo humano chegou no limite. Ninguém vai correr mais rápido, ninguém vai contrair mais rápido, ninguém vai chutar mais forte. Não tem mais para onde ir. O limite é aqui. É aqui. O limite é quão síncrono é o time. Por isso que quando tá lá o Abel na beira do campo, ele fica simples, cara. Não, ele lembra do Miguel, isso era aqui. Não, eu dei uma aula no Palmeiras, eu cheguei lá, era para falar 15 minutos, fiquei 4 horas. A primeira. Aí eu propus a ideia de criar o Palmeiras Neurolab. Ia ser o primeiro do mundo. Tá? É aplicar neurociência de ponta no esporte de alta performance. Né? Isso é legal pra caramba, isso aí. Não, e assim, isso quem tá ouvindo assim do nada pode falar, puta, mas isso é um absurdo. Cara, se a gente for pensar que medicina do esporte ou cuidar da nutrição ou da saúde mental do atleta 20 anos atrás era uma firula, Não, você não imagina. Aí eu chego na China, chego pra um amigo meu que é esse louco, né? Eu falei, eu quero criar uma chuteira que tenha giroscópios, tenha sensores de pressão e tenha microcâmeras para a gente ver como é que o Messi cobra a falta do ponto de vista do pé dele. Eu quero ver qual é a inclinação do pé, eu quero ver a imagem da ponta do pé, eu quero ver a pressão que ele aplica na bola, como ele mata a bola, porque nós vamos criar um programa de treinamento baseado não no jogo de videogame, né? Que você usa a mão, né? Eu vou criar um joystick de pé com chuteira. Então o cara vai estar sentadinho na casa dele,
vai estar jogando um jogo de futebol virtual no estádio da Bombonera, vai. Palmeiras vai jogar na Bombonera semana que vem. Nós íamos fazer cada estádio que o Palmeiras jogasse no mundo, nós íamos ter um estádio virtual para o time treinar virtualmente nos estádios antes de jogar o jogo de verdade. E os caras iam receber feedback tátil da bola, dos jogadores adversários no pé, como o jogador de futebol recebe, certo? Tá? Nós íamos criar um treinamento... Eu não consigo nem imaginar como isso poderia funcionar, Miguel, sinceramente. E aí nós íamos medir a sincronia dos jogadores em tempo real, do cérebro dos jogadores, para saber se o cabeça fria, coração quente do Abel tá fazendo sentido, se os caras sincronizaram. Aí o que eu fiz? Eles me permitiram medir isso em 4 jogadores ou 6 jogadores do Sub-20. Tá. Pus o EEG no CT do Palmeiras, tá? Projetei a BrainNet na parede. Isso vai entrar pra história. Agora que eu posso contar. Legal, cara. Aí eu vou publicar. Aí nós medimos atividade elétrica em tempo real do cérebro do Sub-20, enquanto eu dava umas instruções, ou outra pessoa, de que eles tinham que fazer num jogo. Não sincronizou nada. Os caras não estavam nem aí pra mim. Nem pra... Aí vem o Abel e fala 5 minutos do que eles tinham que fazer no jogo. Bum! Conectou. Lobo pré-frontal dos caras, que é a área que planeja o futuro, que planeja ações coletivas, ações em grupo, bimba. Tá? Aí eu falei, nós vamos fazer isso em tempo real nos treinos e no futuro isso vai ser feito no jogo. Tá? Você vai poder saber que o cara precisa ser substituído muito antes dele ter sinais de fadiga física. É a tiarinha, hein? É a tiarinha para ganhar dos caras ali. Né? Aí eu falei, não vai ter pra ninguém. Não vai ter pra ninguém. Não, isso aí não ia ter pra ninguém, cara. Não vai ter pra ninguém. Não ia ter pra... Quem assinou isso daqui? Zico? Cara, então, Zico? Isso daqui te assusta, Pedro? Não. Assusta. Mas ele morreu no Vendaval. Não, em Montevidéu. Pedro tava lá ontem, cara. Não, mas guardou não, dois, pô. ontem eu não vi. Ontem era um joguinho sem significado, eu só assisto decisão. Mas enfim. Sempre imagina um barato desse? Cara, é muito louco. E eu fico pensando, tudo isso é muito foda. Eu sou a favor de que isso exista no mundo. Mas eu fico... por outro lado, eu penso... Porra, a gente não tá... tirando o gostoso do futebol, que é o imprevisível. Não dá. Não tira, porque a sincronia é só uma manifestação do improviso. Você só está medindo um componente da improvisação. Você nunca vai... o Abel falou uma coisa muito correta, tanto publicamente quanto quando eu conversei com ele. É impossível você quantificar e reproduzir, quantificar e reproduzir um jogo como o futebol. Porque o número de parâmetros aleatórios é tão gigantesco que não tem como. Tá? Não tem como. Então, por exemplo, aquela jogada que eu sempre uso da final da Copa de 70, que o Tostão rouba a bola, dá para o Clodoaldo dribla 4 italianos, passa para o Rivelino passa para o Jairzinho dá para o Pelé aponta no futuro, sem olhar, ele aponta no futuro, o Carlos Alberto vem, pega a bola no futuro e faz o gol. Não tem como você prever aquele barato. Tá? Se você olhar aquela jogada, as decisões que foram tomadas por cada um daqueles jogadores, elas são aleatórias. Tá? No momento, o cara toma uma decisão ali. Mas aí, será que por trás, nesse exemplo aí que você deu, exato, não tá a BrainNet ali agindo? Por que o Pelé pôs a bola no futuro? Porque eles já se conheciam tanto. Ele jogou 5 anos com o Carlos Alberto no Santos. Então, ele sabia exatamente onde o Carlos Alberto ia estar. É o que a gente chama de entrosamento. Na minha época, a gente chamava isso de liga, deu química. O time que deu química. Tá jogando por música. Por música. O Oswaldo Brandão falava isso, por música. Eu não sei se você conhece essa história. O Oswaldo Brandão estava lá treinando a academia do Palmeiras em 74. Ele estava no meio do campo. Aí ele falou, não. Saiu do meio do treino, subiu na arquibancada. Aí o diretor de futebol do Palmeiras falou, Brandão, meio do treino, você vem aqui na arquibancada e fala, não precisa fazer mais nada. Eles jogam por música. Entendeu? Liga. Era a BrainNet. Era a BrainNet. Então, uma orquestra sinfônica, um time de futebol, um coral, né? Um grupo de astronautas, quando os astronautas saem lá da estação espacial, né, para fazer uma caminhada espacial, aquilo é coreografado, porque qualquer erro ali, os caras estão mortos, tá? Qualquer erro, não tem segunda, não tem chora minha nega ali, acabou, tá? Todos esses balés humanos, que são manifestações da nossa capacidade de criar grupos sociais coesos, dependem de uma BrainNet, tá? E essa BrainNet é manifesta
pela sincronização da atividade dos nossos cérebros. E o que tu estava fazendo lá durante nesse período era observar a BrainNet. Eu estava no Palmeiras? Tá querendo mostrar pros Eu fui caras que tem, cara. observar e fui falar para eles, olha, esta aqui é a fronteira do esporte de alta performance. Então, a minha sensação é que o Abel adorou. A comissão adorou. Mas alguém ali no Palmeiras disse que não era para ele. Imagina, cara, você né? começa a medir, você vê que um jogador tá fora. Mas você sabe ali pelo seu E pra histórico torcida de do treino... Palmeiras, que já vai cair na minha cabeça, eu ia fazer de graça, tá? Pro bono e consegui dinheiro para fazer. O meu chapeuzinho do Palmeiras eu passei e consegui gente do fora do Brasil Aí, ó. para pagar. Então o Palmeiras Neurolab ia ser self-funded. Quer conversar com o Landim, com o Braz? Não, aí é difícil. Aí fica difícil. Não, eu tenho um contato com um time um pouquinho melhor, que eu vou lá agora na Inglaterra. Um pouquinho melhor. Qual? Eu não posso falar. Tá bom, tá bom. Mas eu volto Cara, aqui isso para é contar. muito legal. Isso aí é sensacional, cara. Porque você pegar os grandes times da história de qualquer esporte, Qualquer. você vê que tem isso. Você pega um Lakers. Chicago Bulls da época Isso. ou Lakers da época do Magic Johnson. Cara, e depois que você vê os documentários e tudo, você vê, cara, tinha um negócio ali, cara. Entendeu? Tinha, porque nós Não temos adianta. neurônios, nós temos uma classe de neurônios no sistema frontal e parietal, a gente chama, eu não gosto do nome, mas o nome é neurônio espelho, conhecido na literatura, tá? Que eles disparam vendo outro indivíduo fazer movimentos. Então eles copiam, eles de certa maneira eles estão registrando movimentos de outros indivíduos do nosso grupo social e estão usando essa informação para treinar, e não é só nós, tá? É Macacos aquele tem- exemplo velho de eu bocejo, o cara boceja, é isso? Isso, mais Tá. ou menos. Mas, basicamente, eu vi isso em macacos, né? Quando a gente estava registrando atividade elétrica de certas áreas aqui do córtex motor, e um experimentador passava na frente, isso foi descrito pelo professor Risolati pela primeira vez nos anos 90, meu amigo, na Universidade de Parma, né? Um lugar bom para você comer presunto, mas ele descobriu isso lá. Quando um de nós passava, ou quando um de nós estava comendo, ou quando um estava mexendo nos papéis, o neurônio disparava. Ele não disparava quando o macaco se mexia. Ele disparava quando o macaco via alguém se mexer. Tá? E isso para esporte Cara, é o básico, tudo, cara. tá? É tudo. É. Se É a primeira coisa da explosão, por exemplo. Do Isso, cara, se né? você ganha, porque eu acho que eu contei para você, uma das minhas palestras em Nova York, eu terminei essa palestra e vi um cara andando na minha direção, eu falei, pô, com esse cara? Não é possível. Era o Ron Dennis, que era o chefe da McLaren na época, né? E eu tinha visto esse cara todo domingo, quando o Ayrton Senna, Senna né? corria, eu via o cara. Ele falou, olha, é o seguinte, se você me der 100 milissegundos a mais, ou reduzir em 100 milissegundos ou 30 milissegundos o tempo de reação de um Eu sou piloto campeão. de Fórmula 1, é a diferença entre ganhar o título e ficar em quinto lugar ou sexto lugar, tá? Porque eu mostrei algo nesse estilo, que os macacos começavam a se mexer mais rápido com o treinamento, tá? O cara que era o diretor da Fórmula 1, de uma equipe de Fórmula 1 de ponta, virou para mim, biomecanicamente nos nossos simuladores não tem o que ganhar, tá? O tempo de reação dos caras não melhora. Mas se você conseguir, né, algo desse estilo, é uma fortuna o que vale isso daí, né? Agora, no esporte coletivo é ainda mais fundamental. É porque você veja, Tô entendendo. você tem 11 caras ali no campo. Sincronizar 11 mentes não é trivial, Sim, cara. né? Não é E aí eu falei pro Abel, quantas vezes um cara treina pênalti? Quantos pênaltis você consegue fazer um cara treinar? Se eu me lembro direito, ele falou 10, vai, no máximo, no final do treino. Eu falei, não, no nosso sistema de realidade virtual ele vai treinar 10 mil. Porque ele não vai cansar, não vai consumir energia, ele não vai contrair a perna, ele vai treinar mentalmente a posição do joelho do goleiro, a posição do pé dele, e ele vai sentir no pé dele, sem sair da cadeira, o feedback do contato com a bola. Que tipo de equipamento tu tava propondo pra isso daí? Os que eu desenvolvo. É? Os que eu desenvolvi para pesquisa básica, mas agora eu quero me divertir, entendeu? É por isso que tem aquele negócio de você pegar os 11 melhores jogadores do mundo, talvez aquilo lá não vire um time, né? Não, Sim, cara. Sim. Aí eu brinquei com A gente viu lá o melhor ataque do mundo, Romário Savage do mundo, né? E não deu não nada, rolou, né? Não rolou. É. Mas por que não rolou? Individualmente o talento era Faltou explosivo. a conexão. Faltou a liga. né? A liga. Por exemplo, tinha um treinamento... Isso, vamos lá. Vamos dizer que tivesse ido pra frente isso daí que você tá falando do Palmeiras. Não, vai pra frente, só não vai no Palmeiras, Tá bom, infelizmente. tá bom.
Mas como você não pode me contar ainda em detalhes, vamos dizer que tivesse ido pra frente no Palmeiras. Sim. Essa liga, essa BrainNet que pode estar num... Vamos lá, você vai no Flamengo, vamos dizer que lá não tá bem calibrada, então os caras não estão dando liga. Isso, observando os resultados do que os caras estão apresentando na hora do jogo, não sei o quê, dá pra fazer um trabalho pra que haja essa liga? Isso, não, a ideia era a seguinte, a ideia não era só mensurar qual é o grau de sincronia, a ideia era amplificar o grau de sincronia com as ideias que eu tenho de treinamento virtual. Meu irmão, Isso aí pode melhorar a isso tem o contratação. potencial Cara, de elevar o nível a ponto de todo mundo vai ter que fazer, senão vai ter um time imbatível. Não, veja bem, no lance, ou seja, vou dar essa de graça pra você, porque eu sou um cara caridoso. Tá bom. No lance do primeiro gol do Flamengo ontem, Tá. a bola é lançada no facão pro Pedro. Aham. O que acontece? O Palmeiras jogando 3 zagueiros, em linha. Luan e Gomes hesitam. Eles não sabem quem vai na bola. Isso. Tá? Isso. Porque a bola foi bem passada. Todavia, se tivesse um zagueiro que explodisse, ou se um deles explodisse do jeito que eles explodem, não tinha um gol. Tá? Mas eles hesitam, porque eles não estão tão acostumados a jogar em linha em 3 zagueiros, porque é uma coisa que o Abel fez agora. Tá? Eles são bons jogadores, ótimos jogadores, mas eles não estão tão sincronizados. Tá? No momento que você hesita por 100 milissegundos, a bola chega no Pedro, é gol. já era. Tá? Segundo gol do Flamengo. O goleiro dá um chutão. O cara dá uma ginga, que eu não me lembro quem era o jogador, e cruza na área. Note, o Piquerez não chega com a Arrascaeta. A Arrascaeta cabeceia sozinho. Porque o zagueiro e o quarto zagueiro não entenderam a penetração do Arrascaeta no facão também para cabecear. Tá? Agora, se eles tivessem visto essa cena 20 milhões de vezes em realidade virtual, eles não precisavam pensar. Esse é automático, Essa é né? automática a reação motora deles. Você entendeu? Essa é o que faria o ganho de qualidade. O feedback físico, vamos lá, você falou que o cara vai treinar o pênalti e o pé dele sentiria... Isso. Isso é importante pro... Isso é importante. É muito importante. Porque você, tanto no beisebol, no arremessador, do pitcher, né? Isso. Quanto no cobrador de pênalti, não dá tempo de reagir se você só vai esperar para ver onde a bola vai. Simplesmente não dá tempo. O pitcher, por isso que o cara de beisebol Esconde a a bola com a luva. Isso aí. Porque a configuração dos dedos dele define que se é um fastball, curveball, slider. E isso é definido pela configuração dos dedos. O jogador, antigamente, né? Ele esperava para ver a configuração dos dedos. Antes da bola sair da mão do cara, ele tinha que decidir para onde ele ia bater. E os maiores jogadores da história americana, teve um cara, Ted Williams, que bateu 40% numa temporada. Um cara. Isso aí, cara, é 40%. 40% é o top do top foi o da maior história. jogador de todos os tempos nos anos 40, tá? O melhor jogador hoje em dia é 35%, 36%, uma temporada. Por quê? Porque eles têm que reagir antes da bola sair da mão do cara. No cobrador de pênalti... Ele meio que tem que adivinhar. Os grandes caras adivinham. Eles não adivinham, eles treinaram a mente deles a esperar a configuração dos dedos. Então é automático. Tá. É automático. Então eles já estão fazendo isso em hockey no gelo, né? Nós íamos trazer, mas não da maneira que eu proponho, uma maneira mais simplista. O cobrador de pênalti é a mesma coisa. Se o goleiro for esperar a bola sair do pé do cara, pode esquecer. Só se ele der sorte de Do cara bater mal. ou ele adivinhar o canto, tá? Mas se ele quiser conscientemente, ou não, conscientemente é a palavra errada. Se ele quiser realmente ter uma chance, ele vai ter que automatizar alguma rotina. Ou a posição do joelho dos caras, que vai cobrar, que a posição dos joelhos te diz se ele vai bater de chapa, de peito, de trivela, tá? Se ele vai bater de bico. Então, o cara tem que olhar para a configuração das pernas do cobrador, não para a bola. Tá? Então, era isso que, uma das coisas que a gente propunha fazer. Agora eu vou ser profético aqui. E só terminar uma coisa, Vai a lá. coisa mais Vai divertida lá. é que nós pegamos jogadores de várias posições. E aí nós medimos o tempo de reação dos jogadores numa realidade virtual por uma bola vindo aleatoriamente de encontro ao cara ou um jogador. E dependendo da posição do cara, os tempos de reação são diferentes. Olha só. Então, o lateral direito que nós medimos, ele reagia muito mais rápido para a bola do que para o jogador. O back central era o oposto. Ele reagia muito mais rapidamente para o jogador do que para a bola. E o centroavante do time
reagia com as melhores reações, as mais baixas, tanto para o jogador como para a bola. Porque ele precisa saber onde está a bola e onde está o back. Né? O lateral direito precisa saber onde está a bola, porque ele vai para frente com a bola. E o back central precisa saber onde o cara está para marcar, entendeu? Aí eu cheguei, dá para a gente descobrir ali no sub-15 qual vai ser a melhor posição do cara. Olha isso, cara. Né? Mas infelizmente alguém lá no Palmeiras achou que não era... Agora escuta minha profecia, hein? Que pena, não sei. Que bom, eu acho. Ó, minha profecia é a seguinte. O senhor vai conseguir implantar isso lá no time da Inglaterra. Ou da Itália, um dos dois. Tudo bem. Vamos supor que é na Inglaterra e no Mundial de Clubes contra o Palmeiras. Nossa, nem me os caras vão ganhar do Palmeiras aí eu não volto pro Brasil. Eu não volto, eu me suicido. Por conta disso. Aí eu me suicido. Tá ali, ó, o Juquinha de testemunha. Não, eu tenho uma solução melhor. Escuta. A minha mãe falou que se eu fizer isso, ela me mata. A solução é melhor. Eu sou sócio do Palmeiras, remido, né? Eu vou virar conselheiro, esperar 4 anos, quando a neurociência não for tão legal, e vou ser candidato a presidente do Palmeiras. Aí eu chego lá e falo, Abel, é o seguinte, agora quem manda aqui sou eu. Não vamos fazer. Né? Vamos fazer, né? Abel. Né? Só não vai ter mais jato, Você né? já imaginou o primeiro presidente de um clube de futebol neurocientista? Pô, ia ser uma seria legal, hein? Por que não? Seria legal, hein? Seria sensacional, que é o que os caras mais precisam mesmo. Chega na Leila, não conhece a Leila, não? Não conheço a Leila, não. Pelo amor de Deus. Eu mereço punições, mas tem limite. Caralho. Eu faço assim, eu chego no Palmeiras, viro o presidente do Palmeiras, vejo se eu gosto, aí eu tento voos mais altos. Tá certo. Entendi. É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Eu acho que o principal ponto de discordância entre a galera do design inteligente e a galera da teoria do Big Bang e tudo mais, é correto falar isso? Explica isso aí, Sérgio, que a gente conversou um pouquinho. É porque tem uma diferença de falar pro pessoal assim que, por exemplo, o design inteligente ele tá mais ligado, ou contrário, né? A galera da evolução. Não é minha área, viu, galera? Então nem vou falar disso, porque a teoria da evolução, embora eu tenha lido e tal, eu nunca estudei a fundo. Teoria da evolução. Teoria da evolução do Darwin e tudo mais, que eu já falei, eu falo isso até pros evolucionistas, que eu acho que o grande erro tá no nome. Porque se ela se chamasse teoria da adaptação, teria muito menos problema do que a gente tem. Muito menos, entendeu? Porque e essa palavra evolução, ela sempre dá o sentido do seguinte: evoluiu quer dizer que o que ficou para trás é ruim e acabou. Tornou-se melhor, evoluiu, né? O pessoal fala assim, pô, como que tem macaco hoje se tem ser humano? Nós não evoluímos, nós não evoluímos do macaco, era para ter acabado todos os macacos, porque o macaco não serve mais para nada. Mas a gente não evoluiu do macaco. Esse é o estereótipo, mas ele quer dizer assim, isso aí, mesmo que acabou, seja né? o primata ancestral do homem e do macaco. Ficou para trás. Cara, chimpanzé, cara, ele sobe numa árvore melhor que eu, cara. Aliás, eu não subo em árvore nenhuma. Entendeu? Como que eu posso falar que um chimpanzé é pior que eu, cara? Entendeu? Se você colocar um gorila aqui, ele mata todo mundo que tá aqui, cara, e ele não vai nem sentir, ele vai embora, cara. Só que nós não vamos fazer nem cócega nele. Como que eu posso falar que eu sou uma versão evoluída nesse sentido da evolução ele que a gente sobrevive tem? na floresta, você não. Não sobrevive meia hora, cara. Ele vive na floresta. Então, a palavrinha aí, no caso, seria melhor adaptação. A gente foi se adaptando às milhões e milhares de mudanças que foram ocorrendo no ambiente, questão de temperatura, questão de... E conseguimos... Nossa espécie está aqui nesse momento hoje, vivendo da maneira que a gente está, e a gente consegue ter esses animais aí, né, em certas posições ali que a gente sabe. Cara, não vai chegar perto de um gorila da montanha, cara. Se chegar do lado dele, cara, ele vai te matar, entendeu? Ele vai te comer e tá tudo bem pra ele e a vida segue normal, entendeu? Nesse sentido aí, eu acho Mas eu não sou especialista em teoria de evolução, nem nada disso. Sim. Aí tem que chamar um cara evolucionista, que aí é o cara que debate mesmo com... Exatamente. Tanto com o Mas a gente criacionista... não tá debatendo, pô. Não, mas agora, você sabe que o Sérgio sistematizou exatamente o que eu creio? Eu nunca usei a palavra de adaptacionismo. Nem sei se existe. Vamos patentear aí, né? Inventar. Mas eu, por exemplo, eu acredito em algo que é considerado uma heresia no mundo acadêmico. A microevolução.
que eu chamo de micro... Vou falar, mas eu sei que o pessoal no chat vai dar muito hater aí, tá falando besteira, dele, mas olha bem. O que eu duvido? O que eu duvido é da macroevolução, que o Pithecanthropus erectus virou o Homo sapiens, ou que o pássaro, o peixe virou pássaro, o réptil virou... Esse salto, eu sou incrédulo em relação a ele. Essa evolução, que chamamos de macroevolução. Isso basicamente porque tu acredita que o universo é jovem. Não. Esse é outro ponto que eu pedi do Big Bang para falar. Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar Tá. do Big Bang daqui a pouco. Eu até já não articulei com o Sérgio, mas lá embaixo a gente conversou sobre isso. Agora, a microevolução, eu acredito nela porque eu, Rodrigo, particularmente, também não é minha área, viu, Sérgio? Mas mesmo não sendo minha área, a gente lê sobre a coisa, a gente estuda. Pô, meu irmão, se eu fosse falar só do que é minha área, fudeu, né? Exatamente. Aquela macroevolução, eu nutro severas incredulidades em relação a ela. Você entendeu? Eu não vejo base. O elo perdido. Não sou só eu tenho uma gama de cara ateu, agnóstico, que fala o seguinte: Darwin não tá certo. O cara não é crente, nem nada. Então, com essa macroevolução, realmente, eu sou cético. Aquela linha evolutiva lá, desde o Homo ergaster até chegar o Homo sapiens sapiens, eu sou incrédulo àquilo. Agora, a microevolução, que o Sérgio chamou de adaptação, essa eu assino embaixo e reconheço firme. O que é a microevolução? Já que eu creio na criação, eu acredito que Deus criou, originalmente, um casal, eu não sou biólogo, lupus caninos, eu não sei o nome que dá. E desse casal antigo, primitivo, de lupus caninos, saiu a raposa, o cachorro, o chihuahua, o doberman, eu não sei quais são os do grupo caninos, todos os filos caninos. Do grupo Felix Leo, saiu todos os tipos, a chitara, o leão e tal. E por adaptação, eles foram modificando genotipo e fenotipo, e foram modificando. Por uma questão biológica que eu não sei explicar, uma espécie acabou não podendo mais procriar com a outra espécie, e aí foi tornando aquele filo mais independente ainda, e lá na base da linha genealógica, o mesmo ancestral do leão é o mesmo ancestral da chitara, é o mesmo ancestral do gatinho siamês que está lá na sua casa. Isso, para mim, é adaptação, a mudança genética. Como todos os nós, seres humanos, somos iguais, somos da mesma raça, não existem raças. Esse negócio de raça negra, não existe. É raça humana, uma. Mas eu sou negro, o outro é mais negro do que eu, o outro é loiro, o outro é caucasiano, um é magro, o outro é gordo, um é baixo, o outro é alto, um tem cabelo, outro não tem. Mas somos todos seres humanos. Eu tenho cabelo, só para deixar claro. Não, só para ficar bem claro. Só para ficar bem claro. Eu sou a nova linha. Careca linha. Cabeludo. Não, e o pior é que se os evolucionistas estiverem certo, o Sérgio está mais evoluído, porque diz que a tendência da evolução é perder os pelos. Tá vendo só? Estamos certos. Mas entendeu? Eu sou cabeludo pra cacete, pô. Só desse esse preâmbulo aqui, que disso aí eu assino embaixo, porque tá lá, é empírico. Você vê os animais mutacionando. Darwin, quando ele pegou as pombinhas e fez a seleção artificial ali, isso ele comprovou. Isso para ele não tem dificuldade nenhuma. Só que no espantalho, parece que, eu acho assim, que Deus pegou a varinha mágica, pum. Criou tudo do jeito que tá. Tudo do jeito que tá. E não é isso que eu acredito. E não é isso que a Bíblia diz também. E assim, eu acho que entre quem acredita numa teoria e na outra... Tá, mas aí é o design inteligente, né? O design inteligente é esse de criou tudo do jeito que tá e foi, né? Não, criou tem tudo, muita gente do design inteligente que acredita na mesma coisa que eu. Entendi. Aliás, o design inteligente ele é até mais amplo, porque o design inteligente não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Ele é até mais amplo. Tem cara do design inteligente que diz exatamente o que eu estou falando. E o pau quebra também no design inteligente. Em que sentido? Foi um momento que eu até pensei que você ia falar do Big Bang agora, que pediu o Sérgio aí. Lá, como no mundo acadêmico, a gente estava conversando lá embaixo, eu e o Sérgio, dentro da área, esquece religião e ciência. Dentro da área do Sérgio ali de trabalhar com petróleo, fósseis, petróleo, tem um cara, ateuzão igual ele, que tem os mesmos degrees dele, que vai falar, isso aqui é bobagem porque eu acredito nisso. Acredito não. Eu penso assim. Você vai falar, não, desculpa, eu penso isso. Tá certo? Então, como dentro da área tem opiniões diferentes, dentro do design também tem. Por exemplo,
Quando eu saí daqui, muita gente do design inteligente e do criacionismo mandou mensagem preocupado. Porque, como o Marcos Erbelin defende o universo jovem e a Terra jovem, e ele tem o meu respeito, você viu aquele dia aqui, eu até conversei com ele sobre isso, e eu fiquei calado, passou-se a impressão que, letra A, o Rodrigo também defende Terra jovem, universo jovem, e é contra o Big Bang. Sendo que o meu livro, eu falo do Big Bang. E os caras, eu sou design inteligente, acredito no Big Bang. E acredito no universo antigo. Vários deles. E a única coisa, eles não ficaram chateados com o Marcos, mas eles ficaram preocupados com a impressão que todo design inteligente trabalha com o universo jovem e Terra jovem. Essa é a linha do Marcos. Essa é a linha do Marcos e daqueles que concordam com ele. Mas há uma outra linha que não é do Marcos. E é design inteligente do mesmo jeito. Fala assim, não, Deus criou o mundo, bonitinho, só que o universo já existia por X tempo e depois que nós chegamos aqui e tudo mais. E com relação ao Big Bang, que é o segundo ponto, tem alguns do design inteligente que acreditam no Big Bang e tem gente que não acredita. E quando eu li os argumentos ali, tem uns que criticam o Big Bang não por questões religiosas, por questões técnicas. No Big Bang não procede por causa disso. Aí o que defende, fala assim, não, o Big Bang procede por isso. Eu, como não sou da área, eu ainda trabalho com o modelo, que é a palavra que o Sérgio usou aí, que é a mais correta mesmo. Eu trabalho com o modelo do Big Bang, mas eu não estou apto a entrar num debate sobre o Big Bang. Mas eu trabalho assim, eu falo, o Big Bang para mim não contradiz a Bíblia, mas eu não saberia refutar, por exemplo, o Marcos Erbelin. Mas eu também, você entendeu? Eu dei minhas leituras, mas como não é minha área, Big Bang, eu trabalho com esse modelo. Começou, isso sempre foi uma grande questão, né, cara? Aliás, são as questões lá básicas, né? Como que a gente surgiu, para onde que a gente vai, se a gente está sozinho, são questões básicas. Muito bem, então como que eu vou explicar como que o mundo começou? Ou o universo começou? A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a relatividade geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver aquilo. É um negócio muito complicado. Poucas pessoas mexiam naquelas equações ali. Passaram alguns anos, um padre até, Jorge Lamatre, que ele chama, ele pegou e resolveu, se não me engano, o pessoal pode corrigir aí, acho que são 16 as equações de Einstein, equações de campo que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim, caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele para frente e ele para trás, porque as equações regem aquilo ali. E foi ele que foi o cara, olha só, um padre, né? Um padre, Jorge Lamatre, em 1937, 31, naquele período ali. Um pouco antes da guerra. Ele falou assim, cara, o universo, então, de acordo com a relatividade, teve um momento em que ele teve o seu início. Durante muito tempo, o pessoal chamava aquilo lá de átomo primitivo e tal. Depois, com a quântica se desenvolvendo, o que a gente fala é que teve uma flutuação quântica ali no que existia e teve a expansão. Porque o Big Bang também o pessoal fala que é uma grande explosão, mas o jeito mais correto de falar é que é uma grande expansão e que está indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início. Existe a explicação de que o universo ele é cíclico. Ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo. Tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, não é defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Interessante. Tem o lance da simulação. Tem uma linha grande que acredita que a gente vive numa simulação. Mas essa galera aí na academia não é tirado de comédia, não? Cara, não é tirado de comédia, porque... Por que o design inteligente é tirado de comédia, então? Cara, assim, eu não sei se ele é tirado de comédia. Não, é sério. Porque o problema é o seguinte, tem cara... muita gente que critica, eu lamento, desculpa ter te interrompido. Essa educação que o Sérgio... Não estou aqui jogando confete, mas essa educação que o Sérgio usa para discordar não é próprio de todo mundo. Ah, não, mas isso aí, você tá entendendo? Isso aí com certeza. E existe muita paulada.
dou um exemplo claro. Eu sei com as minhas, não, eu sei com as minhas próprias coisas, cara. Eu tomo paulada todo dia. Exatamente. Assim, mas na academia Sérgio existe uma Lopes. certa... Na academia, eu tomo paulada na academia todo dia. Na academia, Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é Por burro. qualquer razão, não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design inteligente, eu não sei como é que é o nome que daria, né? O criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele está negando o que a ciência falou. Aí, quer dizer, o Big Bang deixa de ser, para atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros para ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que para mim esse argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé ou porque eu não entendi. Aí, peraí, mas tem outros modelos além desses. Então, desculpa ter te interrompido, mas só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência. Entendi. Mas porque existem esses outros modelos todos, cara. Todos. O pessoal da simulação, você fala, eles são. Cara, não são. Por exemplo, existe hoje uma linha grande de pesquisadores que diz que o universo está dentro de um buraco negro. A gente vive dentro de um buraco negro, entendeu? E sabe o que é legal? Porque são modelos. E modelo, cara, ele é um negócio, eu brinco, falo isso quase todo dia, até no meu canal. Modelo é um cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se você cobrir o pé, descobre a cabeça. O modelo, ele não te responde 100% das coisas, entendeu? Mas, o que acontece com a hipótese, é melhor até chamar de hipótese do Big Bang, né? Que é uma hipótese da criação do universo. Por que ela é tão falada? Porque ela, cara, é que tem mais evidências, entendeu? Então, eu vou lá, pego o meu telescópio, olho para uma galáxia, ponho um prisma no meu telescópio lá em casa e eu vejo o espectro da galáxia. A luzinha dela vai decompor assim. Quando ela faz isso e eu comparo ela com um espectro padrão, eu vejo que o espectro dela está deslocado para o vermelho. Isso só acontece por quê? Porque aquilo lá está andando para frente, está afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então, eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, tá tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico, que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que está acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso, mas teoricamente estava lá. O que o cara fez o ano passado? Ele fez um experimento, ganhou o Prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.